Amém, queridos. Hoje nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre o livro de Pedro. O pastor Wellington, semana passada, terminou em 1 Pedro, acho que versículo 6. E hoje eu vou continuar com vocês dos versículos 7 ao versículo 11. Amém? Se você trouxe sua Bíblia, você pode abri-la, senão você pode acompanhar aqui pelo telão. Lá em 1 Pedro 4, versículo 7, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém? Você pode dar amém aí no seu lugar? Amém. Glória a Deus. Queridos, é importante nós entendermos o contexto em que Pedro escreve isso, em que Pedro escreve, para quem Pedro destina essas palavras, em que contexto ele fala isso. Pedro escreve isso para aqueles que já haviam se convertido ao Senhor, na maioria gentios, que antes não eram povo escolhido, mas que através da graça de Cristo se tornaram povo de Deus, e também para judeus. E nessa época o povo de Deus estava sendo intensamente perseguido por Nero na época. E o povo de Cristo estava sendo massacrado, perseguido, torturado. E muitos cristãos estavam fugindo, estavam se dispersando das suas terras, das suas casas, para outro lugar, procurando abrigo, procurando ajuda. E Pedro, quando escreve isso, Pedro já está mais para o final do seu ministério, mais para o final da sua vida. A gente vê claramente a diferença de Pedro quando se encontrou com Cristo e Pedro que escreve essas cartas aqui. Pedro, ele diz isso no intuito de encorajar esses cristãos, de trazer uma nova força, um novo ânimo, de mostrar para eles, falar, olha, não se esqueçam por quem vocês lutam, não se esqueçam por quem vocês vivem e para quem vocês fazem o que vocês fazem. Pedro queria que aquele povo vivesse não somente para receber a graça de Cristo, mas para honrar e glorificar o nome de Cristo com aquilo que eles recebiam também. E hoje eu quero trazer isso para nós. Porque nós também, quando Pedro diz assim, que o fim está próximo, Pedro poderia tanto estar dizendo, pela história, pelo momento ali que ele vivia, ele poderia estar se referindo ao fim de Jerusalém, mas Pedro também poderia estar se referindo aos fins dos tempos, porque na Bíblia, no Novo Testamento, o tempo entre a ressurreição de Cristo e o tempo que esperamos pela sua vinda é considerado os fins dos tempos. Então você concorda comigo quanto tanto os apóstolos, os discípulos, quanto nós hoje vivemos os fins dos tempos? Porque ainda não vivenciamos a segunda volta de Cristo. Então Pedro queria dizer para eles isso, olha, o fim está próximo. Sejam coerentes, tenham autocontrole, perseverem na oração, não deixe qualquer um enganar vocês com sermões pagãos, tenham foco em Cristo.
E lá no versículo 8 ele diz: o amor cobre muitíssimos pecados. Ou o amor perdoa uma multidão de pecados. Aí você diz assim: Marília, mas o amor de Cristo cobre os pecados? O que significa isso, cobrir os pecados? Cobrir não é no sentido de esconder de Deus. Não é no sentido de menosprezar o pecado. Mas cobrir aqui diz de, literalmente, como se você pega algo e coloca por cima, mas não de Deus, mas dos outros. Pedro aqui, quando diz isso, ele mesmo vivenciou isso com Jesus. Não sei se você lembra, mas o mesmo Pedro foi aquele quem negou a Jesus por 3 vezes, quando Jesus foi levado para ser crucificado. E a Bíblia diz que quando Jesus se reencontra com Pedro, aliás, é uma das passagens mais lindas que eu acho na Bíblia, é esse reencontro de Jesus com os discípulos ali, com os apóstolos na praia, depois que Jesus já estava há 3 dias, depois da sua ressurreição, ele já havia encontrado com eles, se revelado que ele havia ressuscitado, mas Jesus ainda não tinha tido o privilégio e a oportunidade de conversar com eles. E eu fico imaginando o quanto Pedro estava ansioso por esse reencontro, porque Pedro tinha acabado de negar o seu Cristo. E Pedro foi aquele que jurou perante todos que se precisasse fosse, ele morreria, mas ele não trairia Jesus. Ele não negaria Jesus. E aí eu fico pensando na expectativa de Pedro, quando soube que Jesus havia ressuscitado dos mortos, e eu imagino que ele pensava assim: mas será que ele vai me perdoar? Será que ele vai me olhar com o mesmo olhar que ele me olhou antes? Será que ele vai confiar a mim coisas que ele já havia me confiado antes? E aí eu acho bonito porque lá em João 21, do versículo 15, quando João vai retratar desse encontro, diz que Jesus, ao se encontrar com Pedro, Pedro estava lá pescando, juntamente com outros discípulos. E aí Pedro vê que é Jesus, e Pedro sai correndo, pega a sua túnica, e se joga no mar e vai ao encontro de Jesus. Acho que ele pensa: é agora que eu vou me retratar, é agora que eu vou dizer para ele: Jesus, me perdoa porque eu ainda te amo. E aí a Bíblia diz que Jesus se encontra com Pedro, e a única coisa que Jesus questiona a Pedro não são sobre as suas atitudes, não é aquilo que ele tinha feito e nem o que ele iria fazer, mas Jesus questiona a Pedro dos seus sentimentos por ele. A primeira pergunta que Jesus diz ao olhar para Pedro é: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? E mais uma vez diz: sim, Senhor. E pela terceira vez, Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E ele diz: o Senhor sabe o quanto eu te amo. E aí o que Jesus fala para ele? Então, apacente as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Jesus cobriu a multidão de pecados que havia em Pedro. Jesus não expôs a Pedro ali perante os discípulos. Jesus simplesmente pegou o seu amor e cobriu todos os pecados e fraquezas que haviam em Pedro, e ainda deu a ele responsabilidade tamanha de cuidar daquilo que era mais importante para Jesus, que era o seu rebanho, as suas ovelhas. Nós precisamos, queridos, crescer também em amor uns com os outros.
Nós precisamos entender que o meu pecado não é maior nem menor do que o seu. A sua dificuldade não é maior nem menor do que a minha. Nós temos somente pecados diferentes uns dos outros. Mas nós somos perdoados pelo mesmo Deus. Nós somos redimidos pelo mesmo Deus. É o mesmo Deus que olha da mesma forma para mim como olha para você. Ele olha do mesmo jeito para você que acabou de entrar aqui na igreja e para você que já serve a Ele há 10, 20 anos. Para Ele não tem diferença. E nós precisamos aprender a cobrir os pecados uns dos outros e não expor os pecados uns dos outros. Porque quando nós falamos de cobrir, nós falamos de cuidado. Nós falamos, vem. Porque hoje você tem essa dificuldade. Hoje você tem essa fraqueza, mas lance-se aos pés do Senhor. E aquilo que hoje é vergonha na sua vida, se for lançada nas mãos da pessoa certa, pode se tornar dupla honra na sua vida. Porque é isso que Ele faz. É isso que Jesus mais sabe fazer. É pegar aquilo que nós não temos, é pegar aquilo que nós somos debilitados e transformar em algo maravilhoso para a honra e glória dEle. Você pode glorificá-lo por isso? Porque é isso que Ele faz comigo e com você todos os dias. Isso se chama graça, favor imerecido. E depois dos versículos 10 e 11, Pedro vai falar de algo muito importante, que são os dons que o Senhor nos entrega. O nosso amor precisa ser concretizado em serviço. Amor não é só um sentimento. Diga comigo assim, amor não é só um sentimento. Amor é atitude. Como que eu sei que o meu cônjuge me ama? Como que eu sei que alguém me ama? Simplesmente pelo que sai dos seus lábios ou por aquilo que ele faz em direção a mim? Nós medimos o quanto somos amados por aquilo que as pessoas fazem por nós. Ou às vezes precisam deixar de fazer porque nos ama, não é verdade? E com Jesus é da mesma forma. O nosso amor precisa ser provado, precisa ser testado, precisa ser concretizado a Ele em serviço também. Porque escute algo, Jesus não escuta aquilo que sai da minha e da sua boca. Jesus enxerga aquilo que emana do nosso coração. Não são as nossas palavras que vão nos levar para o céu. São as nossas atitudes. E todo cristão, eu e você, temos um dom recebido por Deus. Deus derrama sobre cada um dons diversos. Cada um tem algo para fazer, para enaltecer o nome de Deus. E para que servem os dons? Os dons são para enaltecer e glorificar o nome de Deus aqui na terra. É para isso que Ele coloca sobre mim e sobre você qualidades específicas que somente eu e você podemos fazer. Se você acha assim, eu não tenho dom, Marília, eu não canto, eu não prego, eu não consigo falar em público, eu sou tímido, eu sou tímida. Eu quero te dizer que existe algo em você que o Senhor Jesus plantou que só você pode fazer. Se você parar para olhar aí para dentro de você, para os seus dons, para os seus talentos, vai existir algo aí em você que só você sabe fazer do seu jeito. Uns são comunicativos, outros expressam o amor através de um abraço, de palavras. Outros são extrovertidos e conseguem arrebatar e arrebanhar pessoas. Outros vai ser o dom com as palavras, outro vai ser com a música, outro vai ser com a intercessão, com a oração, mas enfim, existe algo dentro de você que foi plantado pelo próprio Deus, para que você possa glorificá-lo com as suas atitudes e com as suas obras. As obras não são para nós sermos salvos, as obras são para nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Amém?
E aí nós temos que tomar cuidado, porque quando nós começamos a trabalhar e exercer coisas para Deus, nós não podemos nos esquecer de nos relacionarmos com Ele juntamente, porque é possível nós trabalharmos para o Senhor e nós não amarmos Ele. Mas é impossível alguém que ama a Deus e não queira servi-lo. Disse isso comigo, é impossível alguém amar a Deus e não querer servi-lo. Se nós amamos ao nosso Criador, aquele que nos entregou de presente algo, nós queremos servi-lo porque nós o amamos e nós queremos mostrar e demonstrar esse amor por Ele. E eu estava lá em casa, acho que foi sexta-feira, e às vezes Deus fala com a gente de uma forma tão simples, né? Deus fala conosco no nosso dia a dia. Deus se relaciona conosco, é no dia a dia. São nas coisas pequenas, não está no extraordinário, o segredo está no simples. E aí o Isaac eu coloquei um filme para ele assistir na sexta-feira, e ele gostou demais desse filme, demais. E aí ele terminou o filme, no sábado ele assistiu o filme mais 2 vezes. Hoje ele assistiu mais 2 vezes o mesmo filme. E eu falei para ele, meu filho, já vai para a 5ª vez que você está assistindo o mesmo filme. E todas as vezes em que ele assistia o filme, ele vibrava, ele ficava tenso, ansioso, e ele comemorava como se fosse a primeira vez que ele estivesse assistindo aquele filme. Ele falou, mamãe, é muito legal. Eu não me canso, não. E aí, naquele mesmo momento, em sintonia com o Espírito Santo, o Senhor ministrou algo sobre mim. Ele falou, é por isso que eu desejo que vocês sejam como crianças. Porque aí sim vocês poderão fazer algo para mim incessantemente, com o mesmo amor e alegria como se fosse a primeira vez. O segredo é voltar ao início de tudo. O segredo não está no fim, o segredo está no começo. Sabe aquela alegria que você tinha quando você aceitou Jesus? Sabe aquele entusiasmo que você tinha de entrar para a igreja, de trazer alguém, de viver, de fazer coisas para Cristo? É esse sentimento que Ele quer resgatar em nós. Como de uma criança que assiste um filme 5 vezes, como se fosse a primeira vez. Com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo. Não é chato, não é pesado. Quantos estão entendendo? Que o Senhor resgate em mim e você a alegria do início de todas as coisas. Quando você começar a querer achar chato vir para a igreja, quando você entrar aqui e começar a reparar mais na roupa dos outros, ou no desafinar das pessoas, ou no tempo do relógio, quando você começar a achar chato demais, pare e diga, Deus me leve ao início de tudo. Porque eu quero entrar na sua casa como eu entrei pela primeira vez, ansiando somente a sua presença. Quantos querem voltar ao início? Nós temos que entender que nós somos simplesmente dispenseiros de Cristo. O Senhor nos entregou algo com um propósito, para que nós possamos servir uns aos outros e que nós possamos honrá-lo. E despenseiro não é aquele que retém para si aquilo que recebeu, mas é aquele que recebe e repassa aquilo que recebeu. Se nós não repartirmos, se nós não usarmos aquilo que Deus nos deu para abençoarmos uns aos outros e para glorificar o nome de Deus, nós vamos nos assemelhar como o povo de Israel, que quando estava no deserto, o Senhor mandava maná todos os dias e eles queriam guardar o maná para comer no dia seguinte. E o que acontecia com esse maná que eles guardavam? Apodrecia, era inútil. Da mesma forma somos nós com os nossos dons e talentos.
Se o Senhor nos entrega, não adianta a gente querer guardar, reter, colocar num dispensa e só entulhando, só colocando aqui dentro, só para nós. Não, tira da sua dispensa e começa a entregar aquilo que Deus te deu. Tira lá de onde está guardado e começa a distribuir. Esse é o segredo para receber no outro dia. Não é guardar, é em distribuir. Você tem dons guardados aí? Sei que muitos aqui hoje têm dons que não têm sido usados, porque às vezes você tem vergonha. Às vezes você pensa, mas eu não sou digno. Quero te dizer que se o Senhor confiou a você, como Ele confiou a Pedro um dia, Ele sabe exatamente quem eu e você somos, e ainda assim, Ele resolve confiar em nós. Isso é graça. E aí eu estava pensando essa semana, estava até conversando com a Ávila no dia, e Deus ministrou algo muito em mim, depois que eu falei isso para ela, que às vezes nós recebemos tanto de Deus, Deus nos dá tanto, mas às vezes nós nos perdemos no meio do caminho, e nós temos que nos perguntar e sondar todos os dias, a quem nós temos servido com os nossos dons? Nós temos servido os outros? Nós temos servido e glorificado a Deus? Ou nós temos suprido as nossas necessidades? Sabe por quê? Às vezes eu e você, dependendo daquilo que nós executamos, e eu vou dar o exemplo de nós músicos, adoradores, nós recebemos de Deus um dom que é cantar ou tocar, e isso nos faz extremamente bem, isso completa a nossa alma, como uma peça de um quebra-cabeça que vem e completa tudo. E aí você vai pensando aí no dom ou no talento que Deus te deu, que te completa, sabe aquilo que você não consegue ficar sem? Você fala assim, nossa, mas parece que quando eu não canto, dá um vazio aqui dentro. Ou quando eu não faço algo, me fica incompleto. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti isso várias vezes. Quando eu fico sem cantar por algum motivo, fico sem ministrar, eu sinto algo, parece que falta. E uma dessas vezes em que eu senti esse faltar algo, o Senhor ministrou algo sobre a minha vida. E é isso que eu compartilhei com a Ávila. Ele disse assim, Marília, qual ministério tem sido mais importante e valorizado por você? O seu ministério público ou o seu ministério privado? Só eu e você. Será que se um dia eu pedir para você ficar 1 ano sem você subir nas plataformas, nós chamamos de altar, mas é só uma plataforma, altar somos nós. Será que se eu te pedir para ficar 1 ano sem ministrar publicamente, será que você vai se sentir completa e feliz da mesma forma como você se sente no público? E naquele momento eu disse, Deus, hoje parece que eu não me sinto completa. Eu preciso aprender a te honrar e a ser completa, somente eu e o Senhor. E isso é algo que é trabalhado em mim todos os dias. Sabe por quê, querido? O presente não pode ser mais importante do que quem te presenteia. Dons são presentes dados por Deus. Os presentes não podem ser mais importantes do que aquele que nos presenteia.
E às vezes nós valorizamos mais os presentes do que o próprio Deus. Nós valorizamos mais aquilo que Ele nos dá do que quem Ele é. Faça um teste aí com você. Se Deus pedisse para você ficar 1 ano sem fazer aquilo que você mais gosta de fazer para glorificá-lo, você seria completo da mesma forma? Qual ministério tem sido mais valorizado por você? O seu ministério público, onde tem holofotes, onde tem retorno, onde tem visibilidade? Ou o seu ministério privado, que é você e Deus? É você com seus filhos, você com a sua família, você com sua esposa? Qual ministério tem dado mais frutos na sua vida? Se for o público, nós temos que parar e pensar, e se for preciso dar um tempo e dizer: Deus, eu só volto quando o meu ministério privado tiver mais frutos do que o meu público. Porque de nada adianta nós exercermos dons sem cultivar o relacionamento com quem nos deu o presente. E aí eu me lembrei de Faraó. Faraó usou o povo de Deus, as coisas de Deus, para construir suas pirâmides e seu império. E às vezes eu e você nos tornamos como Faraó, porque começamos a usar as coisas de Deus para construir o nosso próprio império. Nós começamos a usar as coisas de Deus para suprir as nossas necessidades. Porque eu tenho necessidade de ser visto, porque eu tenho necessidade de ser valorizado por aquilo que eu faço na casa de Deus. E aí nós não somos diferentes de Faraó, não. Porque assim como ele, nós usamos as coisas e o povo de Deus para fazer aquilo que nós precisamos. Ah, mas que nessa noite possa arder em mim e você algo, que seja a semana toda, que seja o mês todo, mas que você peça, assim como eu tenho pedido todos os dias: Jesus, sonda o meu coração, sonda e vê se há em mim algum caminho mau. E aí Paulo, lá no versículo 11, ele diz: se você for fazer algo, faça pela força que vem de Deus. Se você for servir, se você for fazer algo para o Senhor, faça pela força que vem dEle, porque não é na minha e na sua. E aí eu quero te dizer algo. Se tem sido enfadonho, se tem sido pesado, se tem sido chato, monótono, pesado demais, talvez não tenha sido na força de Deus, mas tem sido na sua. E hoje Ele quer trocar o seu fardo pelo dele. Hoje Ele quer entregar para você a força que vem dEle. Ah, mas o que é isso? Eu vou acordar todo dia saltitante de felicidade? Não. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas vai ser prazeroso. Porque o dia que começar a ficar chato, é porque nós não estamos fazendo na força de Deus, nós estamos fazendo no nosso braço. Aí é difícil mesmo, aí é cansativo mesmo. Mas quando a gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, ainda que seja difícil, tem que ser leve, porque não é na nossa força. Porque o dia que eu acordar abatido, triste, ainda assim eu tenho forças para fazer o que Deus me chamou, porque não vem de mim, vem dEle. Diga isso: não vem de mim, vem dEle. E aí, nós precisamos ter dEle para fazer na força dEle. E é nessa hora eu me lembrei do que o apóstolo Paulo disse. Ele disse aos discípulos: porque eu recebi do Senhor, e assim também vos ensinei. Quanto nós temos recebido para poder passarmos?
Quanto temos recebido de Deus para poder ensinarmos? Quanto temos recebido de Deus para podermos ministrar sobre os outros? Quanto temos recebido de Deus para entregar ao outro? Será que nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor, por isso eu posso te dar? E o custo da intimidade às vezes é alto mesmo. E aí eu me lembro de Davi. Olha só, eu me lembrei de Davi quando eu estava escrevendo essa palavra. Vocês se lembram de Davi quando ele foi trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém? A arca estava na casa de Abinadab. Davi quis trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Só que nesse percurso, Davi não conseguiu levar a arca. Por causa de Uzá, que você conhece, que tocou na arca. Davi usou carros de bois e não podiam ser usados carros de bois, a arca deveria ser levada nos ombros. E aí Davi quis dar uma agilizada e uma facilitada. E a Bíblia diz lá, quando você for ler, que Davi começou a cantar e a dançar alegremente quando ele foi trazer a arca de volta. E aí aconteceu o que aconteceu com Uzá. Uzá morreu, a arca teve que ir para a casa de Obed-edom. E aí a Bíblia diz que a arca ficou lá por 3 meses. E aí quando Davi vai trazer a arca de volta, Deus ensina algo a Davi que eu quero compartilhar com você. Davi, a arca não tem que ser levada em carros de bois, porque para trazer a presença existe sacrifício, existe um custo. A arca Davi é levada nos ombros. E outra coisa que o Senhor exigiu, os levitas que tinham que carregar aquela arca, eles iam ter que andar um percurso de 16 quilômetros. E aí a Bíblia diz lá que eles tinham que sacrificar, preste atenção, um boi e um novilho a cada 4 passos. Você já imaginou isso? Dava-se 4 passos, parava, sacrificava um boi e um novilho. Mais 4 passos, isso durante 16 quilômetros. E aí Davi entendeu algo, que para trazer a presença, para sair de um nível e ir para outro na presença de Deus, é preciso um caminho de sacrifícios. Não somente júbilo, não só cantar e dançar, é preciso sacrificar algo. E às vezes eu e você queremos só cantar e dançar como Davi queria. Mas Deus quer nos ensinar, você quer a minha presença? Você quer viver todos os dias? Você quer ter a minha presença manifesta sobre a sua vida, a sua casa, seus negócios, seus sonhos, sua família? É preciso um caminho de sacrifícios. É preciso pagar um preço para se ter intimidade. Porque relacionamento com Jesus não é igual mercadoria em promoção de loja, que a gente quer ter tudo pelo preço mais baixo no menor tempo possível. Se nós queremos intimidade e se nós queremos glorificá-lo em tudo que fizermos, é preciso um caminho de sacrifícios. Fique em pé aí no seu lugar. Hoje o Senhor quer derramar sobre nós a unção do primeiro amor. Quer nos fazer levar de volta ao início de todas as coisas, aonde nós temos alegria em servi-lo, prazer em servi-lo, não pela nossa força, mas na força que vem dele. Hoje ele quer desengavetar aí todos os seus dons, talentos que ele te entregou,
para que você comece a ser dispenseiro na casa dele. Levante as suas mãos aí no seu lugar e comece a pedir isso para o Senhor. Diga: Jesus, não me deixe enterrar os meus dons, não me deixe enterrar os meus talentos. Senhor, que seja para a honra, que seja para a glória do teu nome.